Olá pessoal, bom dia. Lembrando, meu nome é Carlos, faço parte da equipe aqui da CAF, né? Comunidade Antifrágeis, e hoje a gente vai para mais um devocional, né? Lembrando que a gente está fazendo inspirado no livro A Bíblia Toda, o Ano Todo, que foi escrita por John Stott. No caso, eu uso aqui a versão antiga, né? Tem uma nova em que eles readequaram a ordem. E o tema, quando você for procurar, né, é A Fuga para o Egito. Então, espero que você esteja com o coração preparado para este momento e acredito que será uma bênção, né, para as nossas vidas essa reflexão. E o texto base, né, que Stott usa no seu devocional é o livro de Mateus, né? E hoje a gente vai meditar no versículo 13 do capítulo 2. Então, você vai abrir sua Bíblia aí em Mateus capítulo 2, versículo 13. Né? A gente vai se ater principalmente no primeiro versículo, né? Mas eu vou ler aqui e a gente vai continuando aqui a nossa reflexão enquanto você lê na sua Bíblia, né? Que diz assim: Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: Levanta-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Então, é muito lindo, né, essa passagem que está Mateus, né, está falando que mais uma vez está se cumprindo uma profecia a respeito de Jesus, né? E Mateus ele tem muito isso no seu livro, né? De que é mostrar que Jesus é o cumprimento das profecias sobre o Messias. Então, quando você lê Mateus, você vai ver muito isso. E se cumpriu o que fora dito, né? Então, lembre-se sempre disso. Então, nesse texto a gente vê, né, José sendo alertado através de um sonho que teve que levar Maria, né, sua esposa, e o menino Jesus para o Egito. Por qual motivo? Porque Herodes tinha a intenção de matar o novo rei dos judeus, né? E se você parar para pensar, a história está se repetindo. Por quê? Moisés foi aquele que tirou o povo do cativeiro do Egito, né? Lá atrás, no início de tudo, né? Assim como Deus chamou aqui Israel de meu filho, né? Numa linguagem paternal, de pai para filho e filho pequeno, né? Israel ali estava no começo, né? E Moisés libertou o povo desse cativeiro, né? Do Egito. E de uma forma simbólica, Jesus está revivendo essa história, porém de forma definitiva. Por quê? Moisés, ele libertou o povo da escravidão do Egito. Jesus libertou o seu povo da escravidão do pecado. Então, a gente vai ver ao longo da história, né, de Jesus, como a gente aprende na teologia, que o Antigo Testamento ele é a prefiguração de Cristo. Ou seja, tudo que a gente vai vendo na Antiga Aliança, né, no Antigo Testamento, está sendo sempre apontando para Jesus, né? Como o pastor Jack, né, gosta de usar, e ele sempre usa, né? E é lindo de expressar que é tudo sobre Jesus, né? Infelizmente, a gente tem, principalmente no nosso país, essa cultura de que o cristianismo, ou a fé evangélica, ou a fé cristã, é sobre um Deus que estava meio que deprimido e que queria atenção, né? Como se Deus disso necessitasse. Mas não. A história central da Bíblia não é sobre nós, de forma alguma. A história central da Bíblia é sobre Jesus. Lembre-se sempre, é tudo sobre Jesus. Mas o ponto que eu quero tratar aqui, que no texto que Mateus usa para se referir
a mais um cumprimento de uma profecia na vida de Jesus, é o texto que está lá em Oséias. Eu quero que você, né, me acompanhe nessa leitura, que é Oséias capítulo 1, ou capítulo 11 e o versículo 1. Mas a gente vai passear principalmente no capítulo 11, né? Porque esse texto, ele em si, o capítulo 11, ele é muito forte, né? E eu quero refletir nele, que diz assim, lá em Oséias capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Se você é pai ou mãe, e você lê o capítulo inteiro, né, o 11 de Oséias, e se você se colocar no lugar de Deus, vai ser interessante, né? Por quê? Então, você vai ler o capítulo 11, todinho de Oséias, e se você é pai ou mãe, você vai entender essa figura de linguagem que está sendo dita aqui. Porque se você reparar bem, Oséias está usando uma linguagem, né, como eu falei aqui, de pai para filho. E no versículo 2, é terrível imaginar a cena de uma mãe ou um pai chamando seu filho, digamos aqui, sei lá, de 4, 5 anos, tá chamando ele para perto e ele decidir se afastar de quem o ama. É surreal imaginar um pai passando por isso, ou uma mãe. Se você é pai, reflita por um momento e imagine se seu filho fizesse isso com você. Qual seria a sua reação? Provavelmente você diria o que está escrito no versículo 8 desse capítulo 11, né? Que eu estou usando aqui a versão da NVT, que eu achei bastante forte. Meu coração está dilacerado. Ou seja, Deus usou uma forma de falar aqui muito pesada, né? Porque assim como um pai ou uma mãe que quer o seu filho próximo e ele rejeita o pai, Deus expressa isso de uma forma muito sensível, né? Meu coração está dilacerado. E se você é pai, e se você, no caso, né, aqui que eu coloquei, se você não é pai, como eu ainda não sou, a gente pode usar o inverso dessa ilustração. Imagina que você precisa chamar sua mãe ou seu pai, sei lá, e você precisa, e no momento que mais necessita do seu pai ou da sua mãe, eles se recusam a se aproximar, se recusam a ter um relacionamento com vocês e viram as costas. Que sensação seria essa? Terrível, né? De imaginar isso. Deus me livre de pensar isso, né? Deus me livre de passar por isso, né? Então, a palavra central aqui que eu quero utilizar é a palavra rejeição. E você vai entender bem por que eu vou usar ela como centro. Eu fiz até uma enquete, né, aqui no grupo. Se você não faz parte do grupo, te convido a participar. Onde eu perguntei quem era pai ou mãe, né? Muitas pessoas responderam que em si. Então você já entendeu o que eu quis dizer nessa primeira parte quando eu te perguntei. Porque você se colocou, né, no lugar aqui de Deus, entre aspas, e você bem provavelmente se sentiu mal de pensar uma possibilidade como essa. Mas voltando aqui, sobre a questão da rejeição. Por que eu quero utilizar essa palavra? Há coisa pior que ser rejeitado por quem a gente ama? Não sei se você vive isso no seu casamento, e eu espero que não. Mas bem provavelmente você já teve a experiência de estar apaixonado por alguém e essa pessoa simplesmente te ignorar e até mesmo ter prazer em te deixar mal. Acredito que 99% de todos nós já passamos por uma experiência ou por algo do tipo, de ser rejeitado por alguém que a gente ama. É algo terrível, é algo que machuca o coração de qualquer pessoa, né? Espero que você não passe isso no seu casamento, mas eu sei que bem provável você já passou em algum tipo de relacionamento. E por que eu estou usando esse exemplo para tratar esse texto de Oséias?
pois o sentimento é o mesmo. Deus está dizendo que foi o quê? Rejeitado pelo seu povo. E o ponto mais grave que é utilizado nessa linguagem aqui, principalmente no livro todo de Oséias, é o quê? Deus considera o comportamento do seu povo como de uma prostituta. Imagina, Deus te chamar de uma prostituta. Que pesado de ouvir e de se pensar, olha, aquele Deus que eu digo servir está me chamando de prostituta. Deus está literalmente dizendo que quando nos afastamos dele, somos semelhantes, né, a prostitutas. Pesado, né? E se você parar para pensar, o que é a prostituição se não se permitir ser usado, né, em troca de algo que lhe proporcionará prazer, né? Nesse caso aqui do exemplo da prostituta, é a troca pelo dinheiro, certo? E o pecado nada mais é do que isso. Um comportamento em que você tem consciência de que é errado, né? Você sabe que o que está fazendo é errado, porém você faz aquilo em troca de algo que lhe traz um certo tipo de prazer, né? Não estou dizendo aqui prazer sexual, certo? Eu estou usando o pecado em si como um todo. Por exemplo, seja uma mentira. Se você mente, pode ser em qualquer situação, você o faz, você comete esse ato. Por quê? Porque existe uma troca em si. Sei lá, vamos dizer que você está numa situação em que você foi confrontado, porém você foi questionado a algo. Se você falar a verdade, bem provavelmente você vai sofrer algumas consequências, né, da verdade. E se você mentir, também você vai passar por alguma situação de que vai ser lhe dado algo em troca, né? Por exemplo, se você mentir, num caso hipotético, você não vai passar por algum tipo de consequência. Sei lá, você foi acusado de algo e você mente, você não vai, né? Sei lá, você está em juízo e você foi acusado de ter roubado algo. Você tem duas opções, ou você fala a verdade e você vai sofrer por aquilo, ou você mente, né? Então, você não vai sofrer, ou seja, você fez uma troca, né? Você pesou. O que é mais benéfico, mais prazeroso para mim? Ou seja, ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por algo ruim para si. Ou seja, você pesou e você pensou, a mentira nesse caso é mais prazeroso, entre aspas, aqui para mim. Ou seja, você fez uma troca. Então, nesse exemplo, seja um roubo, seja uma traição, seja uma fofoca, seja qualquer tipo de pecado, você o comete simplesmente porque está sendo prometido algo em troca. Porém, quando você comete, né, esse tipo, seja qual for o pecado, você está traindo o próprio Deus. Porque você lhe foi dito, faça algo e não faça algo por aquele que te criou. Então, quando você peca contra ele, você está, né, traindo ele. E como é pesado olhar por essa ótica de Oséias e entender que Deus compara os nossos pecados como um ato de adultério. Se você já foi traído em um relacionamento, você sabe do que Deus está falando. Que dor é a dor da traição de quem você ama e confia. E é assim que Deus nos vê quando nos entregamos aos nossos pecados, ou na linguagem de Oséias, à prostituição, né? É assim que Deus nos enxerga quando nós deliberadamente optamos pelo pecado. Ele nos enxerga como prostitutos, né? A gente está prostituindo, a gente está traindo a Deus em troca de algo. Então, nós pecamos simplesmente para ter algo que o pecado nos oferece, mesmo sabendo que isso está dilacerando o coração de alguém. Nesse caso, o próprio Deus. Pare e pense. Até soa como psicopatia nosso pecado contra Deus.
Pois nessa ótica, pense comigo, estamos conscientes que estamos traindo alguém e mesmo assim o fazemos. Loucura, não? Pare e pense aí, né? A traição em si, você tem consciência de que alguém vai ser ferido e você mesmo assim o faz, né? Ou seja, quando pecamos, nós sabemos que Deus está sendo, entre aspas, ferido, né? E mesmo assim a gente comete. É uma loucura, certo? Então, essa é a parte mais dolorosa, né, de pensar e enxergar a, o livro de Oséias, né? Principalmente isso que a gente leu. Mas qual é a boa notícia, Carlos? Porque você pode pensar, né? Cara, você pesou o rolê, né? Você deixou o negócio aqui muito pesado, cara. Qual é a... Não tem nenhuma coisa boa diante disso tudo? A notícia boa está no capítulo 3 de Oséias. E se você abrir, você vai ficar maravilhado, né? E como eu disse aqui no começo, lembre-se, é tudo sobre Jesus. Está sendo dito que foi ordenado a Oséias no capítulo 3 que ele se casasse novamente, né? Você vai abrir aí a sua Bíblia, no capítulo 3 de Oséias, você vai ver lá, né? Porém, não fica claro se é com a mesma mulher. Creio que você já leu o livro de Oséias. Se não leu, você vai ler e vai entender o que eu estou dizendo. Que Oséias se casou com uma mulher, né? Uma prostituta. E aqui não fica bem claro se é a mesma mulher ou é um novo ou uma nova mulher, né? Porém, o ponto qual é aqui central? Seja a antiga ou seja a nova, o ponto é que ele se casaria com uma mulher que tem um passado imoral que nenhum homem desejaria. Você vai ler lá, vai abrir, você vai ver lá, né? Que Deus fala, ó, vai, pega essa mulher e casa com ela. E essa mulher, ela era adúltera, ou seja, ela não tinha um passado ilibado, né? E Deus está falando, né? Vai lá e pega essa mulher para si. Essa mulher, né, que eu quero usar aqui como figura ilustrativa, somos nós, com o nosso passado, ou até mesmo o nosso presente, manchado pelo pecado. Pois o nosso adultério, que é o nosso adultério, né, em trair o Criador. E qual é a forma que ele ilustra isso, né? Lá que no capítulo 3. Você vai olhar lá no versículo 2, lembrando. Abre aspas, né? Por isso eu a comprei. Isso te lembra alguma coisa? Pare e leia novamente. Por isso eu a comprei, no versículo 2. Como estamos inseridos em uma cultura de liberdade, democracia, e estamos distante dessa cultura, né, que era o normal lá no tempo atrás, esses anos aqui, se torna até um pouco difícil de entender o texto bíblico, né? Por isso que quando a gente vai estudar teologia e tal, a gente aprende uma matéria chamada hermenêutica. E uma das coisas que a gente aprende é que o texto, para ser compreendido, a gente tem que entender quem escreveu, para quem escreveu, a cultura da época e alguns detalhes mais. Ou seja, por que eu estou falando isso? Para a gente poder entender isso aqui, a gente tem que entender o universo em si. A gente não pode ler a Bíblia conforme a nossa ótica, não. A gente lê conforme o contexto histórico ali que está acontecendo. Então vamos lá. Entenda o que está sendo dito aqui. Na cultura da época, né, a gente não tem mais isso. O costume era de se pagar pelo dote de uma mulher que o cara queria se casar. Ou seja, o cara quer casar com uma mulher, ele ia lá e pagava o dote para o pai dessa mulher. Certo? E lembre-se, o detalhe aqui é que essa mulher que ia ser comprada, estou colocando aqui entre aspas, que ia ser pago o dote dela, ela não tem um passado muito louvável, né? Porque, pense comigo, você vai querer casar com uma mulher, né? Você vai atrás de uma mulher o quê? Virgem, que nunca tenha tido um relacionamento, ou seja, colocar aqui entre aspas uma mulher pura. O que você não quer é uma mulher que, sei lá, na nossa linguagem atual, que tenha tido vários relacionamentos de forma alguma. Não sejamos hipócritas, né? Em pensar que, não, mas
Não tem problema, não. É claro que você não quer uma pessoa que tenha vindo de vários relacionamentos passados, né? Até mesmo porque você sabe que vários relacionamentos é, numa vida, isso vai ser uma tragédia em um novo relacionamento, né? Mas enfim, voltando aqui. Essa somos nós, né? Que a gente está sendo comparado, no caso, né? A essa mulher. Ou seja, essa mulher que estava sendo ali comprada, ela não tem um passado muito legal. Ela já era adúltera, ela traía e tal. E essa é a prefiguração de Jesus Cristo. Cristo na cruz pagou o preço dos nossos pecados. Como assim, Carlos? O pecado, ele gera uma dívida para com o ofendido, né? Vamos lá. Imagine como se um crime, como se fosse um crime do nosso Código Penal. Se você comete um crime, você infringiu uma lei, certo? E você vai ter que pagar por aquele crime. No nosso caso, nossos pecados têm faz com que a gente tenha uma dívida, né? Para com quem a gente comete esse pecado, que é o próprio Deus. Porém, essa dívida é tamanha e tão grande que a gente não tem capacidade nem de mensurar o tamanho dela e nem de pagar. E uma vez que essa dívida, como foi dito no início, né, lá no Jardim do Éden, no dia que você comer do fruto da árvore do jardim, certamente morrerás, né? Então essa dívida que nós temos por conta dos nossos pecados é uma dívida digna de morte. É uma dívida digna de punição eterna, porque para com quem pecamos, né, é um ser eterno. E esse ser eterno vai requer uma punição eterna, né, de acordo com quem é a pessoa ofendida. Dívida que nenhum homem seria capaz de pagar. Porém, assim como Oséias, né, foi ali, pagou por essa mulher que não era louvável, né, que não tinha coisas que um homem procura em uma mulher, Cristo Jesus pagou na cruz por cada pecado que nós cometemos contra Deus Pai. Ou seja, fomos comprados e agora pertencemos a Cristo. E essa é a alegria do cristão. Porque nós não tínhamos como pagar essa dívida que é enorme. E Cristo, assim como Oséias falou, não, cheia de pecados, cheia de problemas, mas eu, né, que diz Cristo, né, voluntariamente deu a vida por aqueles que ele ama, né? Por aqueles que pertencem a ele. Então já está tudo pago, meu amado e minha amada irmã. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Basta apenas crer e descansar nesse perdão. Mas lembre-se, para mim poder finalizar, nós fomos comprados, e isso não significa que fomos comprados e libertos, né? Porque alguns pensam, não, foi para a liberdade que Cristo nos comprou. Mas quando a gente olha para isso, tem muita gente que pensa que a gente é livre para viver como a gente quer, mas não. A gente foi comprado e literalmente da forma com que a gente entende essa palavra. Se você comprar algo, aquilo lhe pertence. Ou seja, se Cristo lhe comprou, você pertence a Ele. E Ele se torna o seu Senhor. Ou seja, você é propriedade de Cristo, né? Então, se você é propriedade de Cristo, você deve obedecer a esse seu Senhor, né? Por isso que nós chamamos Senhor Jesus. Senhor, literalmente, no sentido de que antigamente as pessoas entendiam a palavra, né? Como eu disse aqui, como é uma palavra distante do nosso tempo, não faz sentido, porque hoje a gente usa Senhor para se referir, por exemplo, de forma respeitosa às figuras de autoridade, ou os nossos pais, nossa mãe, ou seja, aí a palavra em si perdeu até o seu significado real,
mas Senhor é quando você se pronuncia, você se refere àquele que é seu dono, seu proprietário. Mas eu finalizo, né, com isso, né? Porque você pode pensar, vixe, então continua a mesma coisa, porque o povo lá no Antigo Testamento tinha os mandamentos e é difícil, né, é, cumpri-los e ainda o é. Mas a mensagem de Jesus é o quê? Que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Ou seja, o grande problema do cristão, principalmente quando ele conhece a Jesus, é pensar que se repete o mesmo padrão, né? Ou seja, Deus está repetindo a história e volta para o mesmo ciclo. Agora a gente tem que cumprir os 10 mandamentos e tal, e a lei de Deus, e a gente não consegue e fica tentando, né, encontrar meios de, no autos, de nos auto-perdoar e por aí vai, e nunca tem paz, e a culpa não sai, mas lembre-se, não existe mais culpa, não existe mais condenação. Já foi pago tudo na cruz, todos os pecados que cometemos e todos os pecados que ainda vamos cometer. Mas qual é a mentalidade do cristão? Eu pertenço a um Senhor e Ele me garantiu que eu sou propriedade dele. E como está escrito, nada nos tira das mãos poderosas de Cristo. Nada. Nem mesmo o nosso pecado. E entenda bem, não é uma liberdade para pecar, mas é uma liberdade em saber que mesmo pecando, né, nós ainda somos propriedade dele e já foi tudo pago. Isso traz um quê? Leveza de pensar, cara, a gente vai lutar para viver conforme a imagem de Cristo Jesus, né? Essa é a luta do cristão. Esse é o preço do discipulado, é estar sempre ali se esforçando para ser parecido com Cristo, né? Porque no livro de Romanos a gente aprende isso, que a gente foi comprado para ser conformes à imagem de Cristo, né? Ou seja, a gente pertence para ser parecido com Jesus. Mas mesmo assim, ainda vai haver quedas, vai haver falhas, vai haver pecados, mas quando isso houver, você corra para a cruz. E lembre-se, você sempre será perdoado. Amém? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, né, que eu gravei aqui com muito amor, hoje foi pesado, mas foi muito bom, né? E se você gostou, espero que você deixe aqui, né, quem está aqui no grupo, deixar o seu comentário, né, falar o que achou, feedback, falar, cara, isso aqui, pensei nisso me levou a isso, né? Como eu falei, isso aqui é uma forma da gente criar realmente uma comunidade, né? E você é livre para compartilhar com outras pessoas, né? Alguém que precisa entender o evangelho, ou aquele irmão que está afastado, né? Fique à vontade. Isso aqui não é exclusivo nosso, né? Até mesmo que a palavra não é exclusiva a nós, ela tem esse dever de ser é, espalhada, né, para todos os cantos. Então, fique livre. E se você quiser, né, seguir a mim, tanto a mim, né, quanto a comunidade Antifrágeis, caso você não siga ainda, se você recebeu essa mensagem de alguma forma, eu vou falar o arroba aqui, né, para você seguir e tal, para você acompanhar o nosso conteúdo, né. Eu que estou vos falando aqui sou Carlos Mota, né? Se você quiser me seguir lá no Instagram é carlosmotabr. E o perfil da comunidade Antifrágeis é comunidade antifrágeis, né? @comunidade antifrágeis. Você vai lá, vai encontrar outros textos, né? Vídeos, até mesmo do pastor Anderson, do Robert Diego, que é o nosso colaborador, o pastor José e tantos mais que vão estar participando conosco desse ano, né, em produzir esse tipo de conteúdo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Que Deus vos abençoe e até a próxima.